Vamos lá, TV Maros no ar, falando de mercado numa sexta-feira, calor aqui no Espírito Santo, temperaturas em elevação, céu azul, não tem uma nuvem para a gente fazer uma sombrinha, perspectiva para o final de semana ainda é de tempo aberto, temperaturas em elevação em todo o cinturão produtivo do sul e do sudeste do país. Essa moldura climática deverá prevalecer até pelo menos mais 7, 10 dias, lá para o dia 21, 22, talvez a nebulosidade aumente nas regiões produtoras, mas ainda é muito incerto sabermos se essas nebulosidades serão representativas, se elas serão assim volumosas no que se refere às precipitações. Então é cedo para se prever, infelizmente, a quebra dessa bolsa de ar quente que se enfrenta ao sudeste do país, deixando as cidades e o campo reféns de notícias boas e muito preocupado no que se refere ao futuro de curtíssimo, de curto, de médio e até de longo prazo, porque sem água a vida começa a parar. Mercado lá fora, bolsas mais uma vez trabalhando de maneira consolidada, buscando trabalhar em Nova York no dezembro acima de 220 cents por libra, o que é um número muito interessante. Termina a semana assim tecnicamente bem construtivo, projetando à frente dias melhores no que se refere às volatilidades internacionais. Eu continuo de opinião que bolsa só cai se tiver chuva, e mesmo assim, por ser honesto, as chuvas agora não teriam forças para inverter todo o grau de comprometimento que temos para a safra de 2015, mas de qualquer maneira seria um alento às lavouras, ou seja, a bolsa poderia até realizar lucro no primeiro momento, mas no segundo momento ela voltaria outra vez a buscar níveis melhores de preço, porque querendo ou não, a safra do ano que vem já está assim bem complexa no que se refere ao seu potencial produtivo, principalmente nas regiões onde o clima seco vem assolando as regiões produtoras de Minas Gerais, no caso do Ará. Pelo mercado interno, os preços continuam assim agarrados, mercado engessado, com poucos compradores, com poucos vendedores, todo mundo observando o desenrolar do mercado. E eu fui questionado ontem, hoje, anteontem, o porquê dessa paradeira no mercado interno. Eu particularmente acho que temos algumas razões para isso. A primeira delas foi que o mercado inverteu de mão e de tendência de forma muito rápida, muito abrupta, e deixou muitos dos operadores que não vinham acreditando nesse cenário de tendência de preços em alta consolidado numa situação muito desconfortável, tanto a nível financeiro quanto a nível de bolsa. Então as apostas nos mercados, os fluxos de caixa das empresas e até os diferenciais que estavam sendo trabalhados até então estão sendo modificados, e isso demora um tempo para esse processo entrar outra vez nos trilhos, ou seja, novos diferenciais, novo funding para você financiar tanto o margeamento na bolsa quanto o fluxo financeiro interno, os acordos com os bancos, como diz o outro, para acertar os caixas, porque uma coisa é comprar café de 300 e outra coisa é comprar café de 500 com tendência de alta. Lembrando que as empresas, de uma forma em geral, não conseguem duplicar o valor do seu patrimônio para alicerçar novas linhas de financiamento na mesma velocidade que o mercado às vezes projeta o mercado. Então esse processo de ajuste, esse processo de acomodação, tanto mercadológica, quanto financeira, quanto de perspectiva, quanto de diferenciais, ele demora um tempo. Mas quando isso entrar nos eixos, tudo indica que, como o bolsa continuará a puxar, que o mercado voltará a ter a sua liquidez de costume sendo recomposta. Mas no todo, realmente a semana foi fraca com relação aos negócios, mas muito interessante no que se refere às volatilidades internacionais. Para a semana que entra, acho que a tônica prevalece. Estamos no Brasil ainda nesse período pré-eleitoral, onde tudo fica ainda um pouco mais agarrado, mas no todo eu acho que mais dia, menos dia, a liquidez retornará ao mercado, e com detalhe, quando ela retornará em outras bases, em outras perspectivas, em outros viés, no que se refere à nova tendência, à nova realidade que o mercado de commodity, de uma forma em geral, no caso específico do café do que estamos falando, começou a indicar que seguirá no seu rumo à frente. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um bom final de semana, e a gente se encontra com certeza na segunda-feira aqui no blog do Mercado do Café. Lembrando que semana que vem, a partir do dia 14 à noite, eu estarei já na região de Monte Carmelo, onde no dia 15 eu serei moderador de um painel internacional
sobre certificação e mercado do café, junto a Celso Vergo, do IAI São Paulo, e o Rodrigo Costa, da New Edge, falando de mercado. Se você é da região do Triângulo Mineiro do Cerrado, eu estarei em Monte Carmelo no dia 15 e ficarei por lá até o dia 16 pela manhã. Se você estiver lá, será um prazer conhecê-lo, tirar uma foto, dar um abraço e conversarmos um pouco de mercado cafeiro. No mais, sucesso, um abraço, bom final de semana e até segunda.